Parte 7. Lições nas sombras dos heróis. O treinamento com Cronos não ensinou apenas golpes. Ensinou perspectiva. A foice de adamantio não era apenas uma arma, era um lembrete. Todo poder, por mais eterno que pareça, pode ser separado de seu contexto. Com essa nova solenidade, Aionios deixou os pacíficos Campos Elíseos, seu destino firmemente traçado nas profundezas do Tártaro. Mas o caminho através dos reinos inferiores era um labirinto de almas e memórias. Ele não viajou despercebido. A presença de um Deus vivo, pulsando com tempestade e carregando o símbolo de Cronos, era um farol nas sombras. E os grandes heróis, aqueles cujas almas eram feitas de algo mais denso que a simples nostalgia, foram atraídos por ele. Aquiles o encontrou primeiro, sua forma áurea ainda carregando a ferida do calcanhar, mas os olhos ardendo com o fogo beligerante que a morte não apagara. Um deus que treina? Que novidade é essa? Zombou o maior dos aqueus. Aionios, em vez de se ofender, desafiou para um duelo de lanças. O combate foi um espetáculo de luz e movimento, a lança divina de Aionios contra a técnica imortal de Aquiles. Aionios aprendeu a econômica brutalidade do guerreiro, a finta que precede o golpe mortal, a psicologia do combate corpo a corpo. Aquiles, por sua vez, sentiu pela primeira vez o formigamento de um relâmpago desviando sua lâmina. Você tem a fúria, mas falta a arte, disse Aquiles no fim. A arte eu posso ensinar. A fúria essa já é sua. Teseu apareceu em um cruzamento de caminhos sombrios, sua aura ainda marcada pelo labirinto. Ele viu em Aionios não um rival, mas uma mente para ser desvendada. Conversaram sobre monstros. Teseu ensinou que o Minotauro não era apenas força, era confusão e escuridão personificadas. Ensinou a ler o terreno, a usar a escuridão do inimigo contra ele, a entender que até a criatura mais temível tem um padrão, o ritmo, uma fraqueza oculta na arquitetura de sua existência. Você enfrentará Titas, disse Teseu. Eles são labirintos vivos. Não entre neles sem um fio de lógica. Foi Odisseu, porém, a lição mais crucial. O astucioso rei de Ítaca, cuja mente nunca descansava nem na morte, estudou Aionios como um problema a ser resolvido. Não houve duelos físicos. Houve jogos de tabuleiro com pedras do rio Aqueronte, simulacros de batalha traçados na poeira eterna. Odisseu ensinou-lhe estratégia militar pura. Logística de poder, o uso do terreno, seja ele físico ou emocional, a importância da informação e da desinformação, o ataque indireto, a retirada calculada. Você é uma tempestade, Aionios, disse Odisseu, seus olhos cheios de lampejos inteligentes. Tempestades são forças da natureza, previsíveis para um olho treinado. Para vencer os deuses, você não pode ser apenas uma tempestade. Tem que ser o navegador da tempestade. Tem que ser mais esperto do que o próprio céu. Cada herói tirou algo dele em troca. De Aquiles, ele perdeu a noção de que poder bruto era suficiente. De Teseu, perdeu a ingenuidade de enfrentar monstros antigos de frente. De Odisseu, perdeu a ilusão de que a verdade e a honra deveriam guiar cada movimento em uma guerra. Ele saiu desses encontros mais rico em conhecimento, mas mais consciente do que havia deixado para trás. Uma parte de sua pureza primordial, trocada pela sabedoria amarga e prática dos que já haviam lutado, amado e perdido. Foi Aquiles, em um gesto final de reconhecimento entre guerreiros, quem o levou às margens do rio Estige. As águas negras e espessas, nas quais até os deuses temiam se banhar, rodopiavam silenciosas. Toda invencibilidade tem uma fonte, e toda fonte tem um preço, disse Aquiles, apontando para o calcanhar. Se você vai enfrentar o que há no Tártaro, precisará de mais do que a pele de um leão. Precisa da promessa de um juramento feito nas próprias entranhas do mundo. Sem hesitar, Aionios entrou nas águas gélidas do Estige. A sensação não era de frio, mas de um vazio absoluto, um nada que ameaçava dissolver sua própria essência. Ele não emergiu invulnerável como Aquiles, sua divindade era de outra ordem. Mas emergiu inalterável. As águas do juramento e da morte lavaram dele as últimas impurezas da indecisão e do medo residual. Seu corpo, já resiliente, agora carregava a solenidade de um pacto com o próprio princípio do fim.
Sua pele, sob a pele do leão de Nemeia, que ele agora usava como uma capa majestosa, suas garras penduradas sobre os ombros, parecia tingida de uma palidez fantasmagórica, e seus olhos azuis tempestade ganharam um brilho frio e inescapável, como o reflexo do inverno eterno. Transformado, impregnado do conhecimento dos heróis e da solenidade do Estige, Aionios finalmente seguiu em frente. A capa da pele do leão balançava em seus ombros, não como armadura pesada, mas como um manto de autoridade conquistada. À sua cintura, a foice de adamantio de Cronos. Nas costas, os raios de Zeus. Ele era uma assembleia de legados, um sincretismo andante de poder. Ele desceu mais fundo, onde o ar se tornava puro veneno e a escuridão era palpável. O umbral do Tártaro se abriu diante dele, um abismo que gritava com os ecos da primeira rebelião. E lá em cima, no Olimpo distante e fragmentado, a guerra civil continuava sua dança insana. Poseidon, com seus ciclopes, tentava estrangular a cidadela da sabedoria de Atena com um cerco de névoa salgada. Apolo e Ártemis lançavam rajadas de luz solar concentrada para evaporar os exércitos aquáticos. Era um impasse destrutivo, um jogo de xadrez onde as peças eram deuses e o tabuleiro sangrava. Nenhum deles sentiu, no entanto, o tremor nas fundações mais profundas da existência. Nenhum deles percebeu que o verdadeiro agente de mudança havia acabado de cruzar o limite do abismo primordial, não como um suplicante ou um conquistador, mas como um juiz armado com a foice do avô e a fúria do pai, pronto para oferecer aos titãs uma escolha que abalaria os próprios pilares do cosmos. A tempestade final estava se armando nas trevas.